Você já se perguntou o que são esses espíritos obsessores que conseguem destruir sua família, roubar sua paz e abrir portas para as trevas se instalarem na mente e no seu coração? Vou te mostrar como identificar essas presenças malignas e, acima de tudo, como romper de uma vez por todas esse laço espiritual que aprisiona tantas vidas. Fique comigo até o final, porque eu tenho uma revelação poderosa para você hoje. O que são os espíritos obsessores? De onde eles surgem e por que parecem ter tanto poder sobre as pessoas? A Bíblia nos dá pistas diretas sobre eles. Existe um exército espiritual trabalhando de forma incansável para afastar homens e mulheres da presença de Deus. Os espíritos obsessores são demônios que se aproveitam de brechas emocionais, espirituais e até comportamentais para criar dependência, confusão e destruição. Quantas vezes você já sentiu uma tristeza profunda, sem causa aparente? Quantas vezes pensamentos de desânimo, medo ou autossabotagem surgiram na sua mente como se não fossem seus? Isso pode ser uma ação obsessiva, uma presença espiritual que encontra espaço na sua vida por falta de vigilância ou por feridas emocionais que ainda não foram entregues completamente ao Senhor. Que portas têm sido abertas na sua mente e no seu coração? Será que existem mágoas que você guarda há anos? Será que há práticas que parecem inofensivas, mas que estão dando legalidade ao inimigo? Na primeira carta de Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele não escolhe aleatoriamente. Ele observa brechas. Ele se aproxima de áreas enfraquecidas. Muitos obsessores entram na vida das pessoas por meio da idolatria, da prática de ocultismo, da falta de perdão e da contaminação emocional. O diabo é especialista em disfarçar a escravidão espiritual como algo natural. Ele sabe que, se conseguir ocupar seus pensamentos e sentimentos com desânimo, insegurança e raiva, vai manter você longe do propósito que Deus desenhou para a sua vida. Mas hoje, você vai aprender a identificar esses sinais e romper esse ciclo de uma vez por todas. Eu quero te perguntar: você tem sentido que seus pensamentos não são mais os mesmos? Tem tido sonhos perturbadores ou uma tristeza constante? Já percebeu que, mesmo orando, parece que algo te segura no mesmo lugar? Conte aqui nos comentários, porque queremos orar junto com você. Seu testemunho pode edificar outras vidas e trazer luz para quem passa pela mesma situação. Muitos se perguntam por que a opressão espiritual parece crescer em determinados períodos da vida. A verdade, amados irmãos, é que os espíritos obsessores são oportunistas. Eles agem especialmente quando encontram rachaduras na sua estrutura emocional e espiritual. Por isso, Deus nos alerta repetidamente para mantermos nossos corações vigilantes e cheios da palavra. Em Mateus capítulo 12, Jesus contou algo impactante. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Então diz: voltarei para minha casa donde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Essa passagem revela que a libertação não é apenas expulsar a presença maligna. É também preencher a casa do coração com a presença do Espírito Santo e com práticas espirituais sólidas. Você percebe como é sério? Muitos cristãos enfrentam libertações temporárias e voltam para o mesmo cativeiro espiritual porque não cuidam do ambiente interior. Quando a mente está vazia da palavra, quando o coração está sem vigilância, os obsessores retornam com mais força.
Eu quero te dizer hoje que Deus não deseja que você viva nesse ciclo de altos e baixos espirituais. Ele quer que você seja livre e permaneça livre. Ao estudar os relatos bíblicos e arqueológicos, vemos como a idolatria e as práticas pagãs sempre abriram portas espirituais perigosas. No Antigo Testamento, por exemplo, vemos que Israel constantemente caía em servidão espiritual por se misturar com cultos pagãos e imagens de escultura. Êxodo capítulo 20 diz claramente: "Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra." Mas mesmo sabendo disso, muitos insistiam em buscar amuletos, consultar médiuns e praticar feitiçarias. Quando você permite que qualquer forma de idolatria entre na sua vida, você está dizendo, ainda que sem palavras, espíritos obsessores podem entrar. Talvez você esteja pensando: irmão, eu nunca participei de nada assim. Mas eu te pergunto, será que há ressentimentos escondidos no seu coração? Mágoas guardadas como se fossem um troféu de justiça própria? O perdão não é só uma decisão racional, é uma libertação espiritual. O diabo se alimenta do ódio e do rancor. Ele constrói fortalezas espirituais que só caem quando a pessoa decide perdoar de verdade. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 4: "Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo." Se você permitir que a ira vire amargura, você abre espaço para esses laços malignos. Os obsessores também se infiltram através de hábitos que parecem inofensivos, mas que alimentam a alma com lixo espiritual. Séries, músicas, conteúdos que exaltam o pecado, pornografia, violência e culto ao ego. Tudo isso vai formando uma base de influência na mente, até que a pessoa se torna incapaz de perceber que seus pensamentos não são mais dela. Quando percebe, já está amarrada em vícios, em relacionamentos tóxicos e em sentimentos de culpa. Mas hoje você vai entender que não importa mais quanto tempo esse ciclo começou. Em Cristo, você pode romper esse jugo e viver uma nova história. Quero que você traga à sua memória tudo aquilo que tem ocupado seu coração. Pense nos últimos dias. O que tem alimentado sua mente? Com quem você tem andado? Quais conversas, programas e leituras têm feito parte da sua rotina? Quando a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida", está nos ensinando que nada é mais valioso do que o ambiente interior. É nele que Deus planta os sonhos e também é nele que o inimigo tenta plantar sementes de destruição. Se você percebe que tem enfrentado opressão espiritual, não se envergonhe. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por isso. O rei Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, enfrentou momentos de angústia tão profunda que clamou em Salmos capítulo 42. "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu." A diferença é que Davi reconhecia a batalha e se voltava para Deus com toda a força do coração. Essa também precisa ser a sua decisão. Talvez você esteja se perguntando: mas como posso identificar com clareza a presença desses espíritos obsessores? Vou mostrar agora alguns sinais espirituais e emocionais que são muito recorrentes e que, segundo estudiosos como Rodrigo Silva e outros teólogos respeitados, servem como alertas de que há uma ação maligna tentando se consolidar. Preste atenção e reflita se algum desses sinais já apareceu na sua vida. Primeiro sinal: pensamentos intrusivos e persistentes que contradizem a sua fé. Não estou falando de dúvidas naturais que todo ser humano enfrenta.
mas de ideias que surgem como flechas, sempre apontando para sua incapacidade, seu fracasso e a inutilidade da sua caminhada. É como se uma voz repetisse: "Você nunca vai sair disso. Deus não te ouve. Você não merece nada." Essas frases não são apenas fruto de baixa autoestima. Muitas vezes são setas inflamadas lançadas pelo inimigo para abalar sua identidade. Efésios capítulo 6 diz: "Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno." O diabo trabalha justamente na mente, porque é ali que se decide se você vai resistir ou ceder. Segundo sinal, perturbações noturnas e sonhos recorrentes que trazem medo ou paralisia. Alguns relatos mostram que pessoas acordam sentindo opressão, como se uma presença maligna estivesse sobre o corpo. Outros sonham repetidamente com lugares escuros, perseguições ou figuras que tentam sufocá-las. Amados irmãos, quero que você entenda que os sonhos são uma forma de comunicação espiritual, e muitas vezes o inimigo tenta criar medo profundo e desânimo através deles. Mas a palavra de Deus afirma em Salmos capítulo 4: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro." Não aceite como normal todo sonho de aflição. Ore e consagre o seu descanso ao Senhor antes de dormir. Terceiro sinal: ciclos repetitivos de fracasso e destruição emocional. Quantas pessoas vivem relacionamentos que sempre acabam da mesma forma? Quantos projetos chegam quase ao fim e são interrompidos de maneira inexplicável? Isso não significa que todo problema é espiritual, mas, em muitos casos, há obsessores que se alimentam da sua dor para manter a pessoa prisioneira na frustração. Você precisa discernir se esses ciclos têm uma raiz espiritual e clamar ao Espírito Santo que revele a causa. Quarto sinal: uma tristeza persistente e sem explicação. É como se houvesse um peso sobre o peito, algo que tira a alegria de viver. Isso vai além da tristeza comum. São momentos em que a pessoa não consegue nem orar ou louvar, porque se sente sufocada espiritualmente. O Salmo capítulo 34 diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido." Deus não se afasta de quem sofre. Pelo contrário, Ele está perto, mas você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Quinto sinal: um afastamento gradual das práticas espirituais. Quando a pessoa começa a sentir preguiça de ler a Bíblia, falta de interesse por oração e irritação quando alguém fala de fé, isso pode ser uma ação obsessora tentando impedir que a luz de Deus brilhe no coração. Lembre-se, tudo o que te afasta da presença do Senhor deve ser questionado. Mas há uma notícia maravilhosa que quero declarar sobre sua vida agora. Mesmo que você identifique todos esses sinais, Jesus Cristo é mais poderoso que qualquer laço espiritual. A cruz é a prova de que nenhuma obra do inimigo pode prevalecer contra aqueles que confiam no Senhor. O apóstolo João escreveu em primeira carta de João, capítulo 3: "Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo." Não existe cadeia tão forte que o poder do sangue de Cristo não possa quebrar. Agora, coloque a mão sobre o seu coração e repita comigo em voz alta: "Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único Salvador e Libertador. Eu rejeito toda influência maligna, toda opressão espiritual e todo espírito obsessor que tenta governar minha mente, minhas emoções e minha casa. Eu declaro que a minha vida pertence a Ti e que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Em Teu nome, eu rompo todo laço espiritual e tomo posse da libertação completa. Amém." Se você fez essa oração com fé, creia, Deus ouviu o seu clamor. Mas não pare por aqui. Você precisa manter a casa espiritual cheia do Espírito Santo e da Palavra. Continue orando,
jejuando e buscando a comunhão com outros irmãos na fé. Assim, todo espírito obsessor será expulso e não encontrará lugar para retornar. Agora que você já entendeu quem são os espíritos obsessores, como eles agem e como identificar os seus sinais, chegou o momento de aprender atitudes práticas que podem fechar definitivamente essas portas espirituais. Talvez você tenha vivido muitos anos acreditando que essa opressão era parte da sua personalidade, ou que simplesmente deveria aceitar esse sofrimento como algo natural. Mas hoje, Deus te trouxe até aqui para dizer que há uma maneira de blindar a sua mente e a sua casa. A libertação não é apenas um momento de oração, é também uma decisão diária de permanecer no centro da vontade do Senhor. Primeiro, é essencial criar uma rotina de oração constante. Não estou falando de orar apenas quando o problema aparece, mas de cultivar um relacionamento diário com Deus. Jesus disse em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando você ora todos os dias, você fortalece o seu espírito e fecha as brechas por onde o inimigo tenta entrar. Separe um horário sagrado no seu dia, mesmo que sejam 15 minutos, e dedique ao Senhor. Segundo, encha sua mente com a palavra de Deus. Tudo aquilo que ocupa os seus pensamentos vai determinar o que você sente e como reage às circunstâncias. O apóstolo Paulo ensinou em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Repare que ele não nos orientou a pensar em problemas, medos ou acusações. Pensar nas verdades de Deus é um escudo contra as setas do inimigo. Terceiro, reveja todas as práticas e objetos que fazem parte da sua casa. Muitas pessoas mantêm amuletos, imagens e lembranças de práticas antigas que foram usadas como supostos instrumentos de proteção espiritual. Talvez, sem perceber, você está guardando algo que dá legalidade para os obsessores permanecerem perto. Se algo não glorifica o nome do Senhor, retire da sua casa. Não tenha medo de desapegar. Deus honra quem escolhe santificar seu ambiente. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, lemos: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça essa declaração sobre seu lar hoje. Quarto, envolva-se com uma comunidade cristã. Muitos pensam que podem lutar sozinhos, mas a Bíblia é clara sobre o poder da unidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 diz: E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando você compartilha seu testemunho, recebe oração e caminha junto com pessoas que têm o mesmo propósito, você fortalece sua fé e se torna menos vulnerável aos ataques. Quinto, jejue. O jejum é uma arma espiritual poderosa para quebrar cadeias e fortalecer o discernimento. Em Marcos capítulo 9, versículo 29, Jesus disse que certos espíritos malignos só saem com oração e jejum. Não encare o jejum como obrigação religiosa, mas como uma disciplina que aproxima você de Deus e afasta as vozes contrárias. Amados irmãos, eu quero que vocês entendam que não há corrente tão grossa que o poder de Deus não possa romper. Talvez você pense que já tentou de tudo, que já orou muitas vezes sem resultado, mas hoje, creia que algo novo está acontecendo na sua vida. O fato de você estar aqui até este momento é uma prova de que Deus tem planos de restauração e vitória para você. É Ele quem faz nova todas as coisas.
Eu quero agora compartilhar com você a última e mais importante revelação deste vídeo. Talvez seja a que vai mudar tudo na forma como você encara essa batalha espiritual. Os obsessores, por mais fortes que sejam, não podem permanecer onde existe adoração genuína. O diabo odeia a adoração, porque ela atrai a presença de Deus e torna qualquer ambiente inabitável para as trevas. Se você quer blindar sua casa, transforme cada cômodo em um altar de louvor. Quando você adora em espírito e em verdade, quando você exalta o nome de Jesus em meio à luta, os obsessores não suportam permanecer. Por isso, quero te fazer um convite. Todos os dias, antes de dormir, coloque um louvor e dedique alguns minutos apenas para engrandecer ao Senhor. Não peça nada, apenas adore. Diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A atmosfera vai mudar. A presença do Espírito Santo vai inundar seu coração com paz que excede todo o entendimento, e toda influência maligna vai cair por terra. Se você recebeu essa palavra e quer viver uma nova história, escreva nos comentários: a minha casa pertence a Deus. Essa é uma declaração de fé e de pertencimento. E eu creio que a partir de hoje, os laços serão quebrados e você vai testemunhar milagres que pareciam impossíveis. Se este conteúdo abençoou sua vida, inscreva-se agora no canal Reflexões Bíblicas, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Quando você compartilha uma mensagem como essa, você se torna parte do agir de Deus na vida de outros. E antes de encerrar, quero fazer um apelo especial ao seu coração. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, hoje é o dia da sua salvação. A Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adie essa decisão. Repita comigo agora esta oração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso da Tua graça. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, limpa a minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Em Teu nome, amém. Se você fez essa oração, parabéns. Você acaba de dar o passo mais importante da sua vida. Eu te aconselho a procurar uma igreja perto da sua casa, onde você possa congregar, aprender mais da palavra e caminhar junto com irmãos que vão te ajudar nessa nova jornada. Não se esqueça, em Cristo você já é livre.